Graça e paz, queridos. Agora eu vou tirar minha máscara aqui, porque eu não consigo administrar o microfone e a máscara. Vai ficar batendo uma na outra aqui. Glória a Deus. É bom estar aqui com vocês. Tem aqui pelo menos meia dúzia de pessoas comigo. Umas 10, né? Pessoal do louvor, pessoal da mídia, mais alguns intercessores que estão aqui conosco. Mas tem muito mais aí nas redes sociais e nós estamos juntos, da mesma forma, em espírito. Seja aqui na igreja, seja na sua casa, o importante é que nós estamos unidos no Senhor Jesus. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, do versículo 3 em diante. O tema da palavra desta manhã é o início de uma nova era. Deixa eu abrir minha água aqui. Eu falei, eu sou desastrado. Na hora que eu falei, eu ia falar, já fiz a caca aqui, já joguei água para todo lado. Espera aí. Amém. Vamos ler Mateus capítulo 24, do versículo 3 em diante. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar em guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Tu sabes o quanto nós necessitamos da instrução que vem do alto. Nós necessitamos da instrução que vem do teu Espírito, Pai. Assim como o nosso corpo necessita de alimento, a nossa alma também, o nosso Espírito, Senhor. Por isso fala conosco, ó Deus, fala com cada pessoa, ó Deus que está em casa. Abençoa cada vida, Pai, no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia começa em Gênesis, dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 diz assim: a terra, porém, era sem forma e vazia. No original, eu já disse aqui outro dia,
tempo verbal é outro. No original diz assim: a terra, porém, ficou sem forma e vazia. É diferente quando você fala a terra era sem forma e vazia, ou a terra ficou sem forma e vazia. Os teólogos também dizem que Deus não cria nada sem forma e vazio. Então não tem nem sentido teológico você crer que a terra era sem forma e vazia. Ela ficou sem forma e vazia. Então, antes desta era, houve uma outra era. E tem quem diz que antes da outra era, existiu uma outra era. Estudando os fósseis, os arqueólogos dizem que antes da era dos dinossauros, existiu uma outra era e que existem fósseis de antes dos dinossauros. Aí eu já não sei, né? Também não dá para saber. E também, gente, eu não sou nem arqueólogo, não sou teólogo e também não sou fã de escatologia, né? Está aqui o Daniel, que ama, e um dia ele dá um estudo aí apurado para vocês. Eu só estou aqui para dar uma palavra a respeito do assunto, mas não sou expert em nada disso. Eu apenas leio e procuro me inteirar um pouquinho só dos fatos. Nós sabemos que antes desta era que vivemos, a era da humanidade, existiu uma outra era. E esta era é comprovada pelos arqueólogos, a era dos dinossauros, né? Então havia todo um sistema de animais, de plantas, que foi destruído. Criou Deus os céus e a terra. Isso tudo foi destruído. Os teólogos creem que Satanás foi lançado sobre a terra e os arqueólogos creem que foi um meteoro que caiu sobre a terra. Mas alguma coisa caiu aqui, né? Isso aí todo mundo concorda que alguma coisa caiu aqui e o lugar onde caiu é o Golfo do México. Caiu e destruiu. Os arqueólogos dizem que é um meteoro e os teólogos dizem que foi Lúcifer, porque a Bíblia fala que Lúcifer foi lançado. Mas o negócio é que caiu. Caiu e destruiu, e a era dos dinossauros terminou. E começa então uma nova era. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem e semelhança, e Deus criou o homem. E o homem então vem ao longo da história, e aí a Bíblia conta toda a criação do homem, a Bíblia fala sobre o desenvolvimento da humanidade, a Bíblia fala sobre Jesus, e Jesus fala sobre o final dos tempos, né? Eu não vou me alongar nas outras partes, porque não é esta a intenção da palavra. A Bíblia fala sobre, Jesus aqui fala sobre o final desta era, né? E é bom observar que, preste atenção, o mundo não vai acabar. O mundo não termina, não explode, não acaba, nada disso. Apenas termina esta era para começar uma nova era. Amém? Os esotéricos, olha, essa coisa é tão forte, que os esotéricos dizem que a era de Aquários começou em 2000, terminando a era de Peixes, né? A era de Peixes era... Hein? Aí eu pensei que alguém estivesse falando comigo. A era de Peixes termina, era cristã, e começa a era de Aquários, aonde o Maitreya, que é um líder mundial, que os esotéricos dizem, tipo um deus, vai reinar sobre a terra. A Bíblia fala que quem vai tentar, agora neste final de tempos, reinar sobre a terra vai ser o anticristo, né? Então, nisso há uma concordância. Os esotéricos creem que está acabando a era cristã, eles creem errado, né? Que começou a era de Aquários, esse Maitreya, que para eles é um deus, vai dominar sobre a terra, mas a Bíblia fala a mesma coisa, só que ela diz que é o anticristo. O anticristo que vai querer dominar sobre a terra, e o anticristo que vai querer ter um controle sobre a terra. O que seria o anticristo? Seria um governador mundial.
O que seria o anticristo? Seria uma pessoa respaldada pelos organismos, as organizações mundiais, com poder para governar a Terra. Então, se você observar, a Terra caminha para isso. A Terra caminha para a necessidade de um governo mundial. Então, quando você vê a ONU, a Organização Mundial da Saúde, OMS, você vê os países, os governos, você observa que existe o quê? Uma concordância entre eles, uma convergência de ideias. Todos eles trabalhando na mesma ideia, e hoje o mundo caminha todo ele trabalhando dentro de uma mesma ideia, de um mesmo propósito. Isso daí vai chegar lá na frente, aonde eles vão dizer assim: nós precisamos de um governo mundial. Nós necessitamos de uma organização mundial. Porque o que eles vão dizer? Está vendo? Um vírus lá da China chegou rapidamente no Brasil. Então, o que acontece na China afeta os Estados Unidos, afeta o Brasil. Então, ninguém mais vive sozinho. Vocês já ouviram falar de globalização e tudo hoje é globalizado e tudo é integrado. Então, vai haver a necessidade, já que cada país não consegue mais caminhar sozinho e que o país não pode ser mais isolado, ter que ter um governo mundial, uma organização mundial. Já, em grande parte, já existe isso. E eles vão querer dinamizar isso, incrementar isso, para que o mundo seja organizado. E tem lógica, né? Vamos organizar a distribuição de alimentos, vamos organizar o dinheiro, vamos organizar tudo. Por que, fazendo aqui um parêntese, Bolsonaro recebe tanta resistência? Porque Bolsonaro, apesar, e o Trump nos Estados Unidos, os dois são meio, desculpa a palavra, meio doido. Fala, chuta o balde e de repente, são reativos ao extremo, briguentos, os dois. Mas eu fico pensando que, na posição em que eles estão, se uma pessoa mais calma suportaria a pressão. Eu fico pensando que, na posição em que eles estão, se uma pessoa mais tranquila, mais equilibrada, suportaria a pressão. Então, Deus escolhe as coisas meia certa, meia não, inteira certa, né? Deus escolhe a coisa certa, né? Por mais que a gente não consiga entender, muitas vezes entender, Deus em tudo tem um plano, né? Então, quando ele bota uma pessoa assim, meio truculenta, é porque o trem ali é brabo, né? E precisa de uma pessoa daquele nível. Né? E é engraçado que o Trump e o Bolsonaro são muito semelhantes. São briguentos. Né? Quem colocou o Trump no governo dos Estados Unidos? Os cristãos. Quem colocou o Bolsonaro no governo do Brasil? Os cristãos. São os únicos dois governantes do planeta contra o planeta inteiro, todas as organizações, todos os outros presidentes, todos os intelectuais, todos os artistas, todos os escritores, todas as redes de televisão, toda a mídia, tudo contra os dois. Bolsonaro é odiado, Trump é odiado. Trump foi colocado pelos evangélicos, pelos cristãos dos Estados Unidos, e o Bolsonaro colocado pelos cristãos no Brasil. Tirando os conservadores, que nós somos chamados de conservadores, o resto odeia esses dois. Por que isso? Porque, tirando os cristãos, o restante já está pensando da mesma forma. Tirando os cristãos, o restante do mundo já está todo de cabeça feita. Doutrinado, cabeça, sabe, aquele negócio meio de tipo zumbi espiritual, aquele negócio meio assim formado
uma mente contra esses dois e contra os cristãos. Né? Por isso que hoje já existe um sistema mundial. Quem está destoando do sistema mundial? Trump e Bolsonaro. E os cristãos que os apoiam. O restante tem acordo. A mídia no mundo inteiro, não pense que vai existir televisão, jornal que vai apoiar. Não pense que artista vai apoiar, é um outro artista. Né? Não pense que intelectual vai apoiar, cientista vai apoiar, porque não vai. Todos eles já estão de comum acordo, pensam iguais. Por que isso? Porque já existe uma ideia mundial, um contexto mundial em que eles estão inseridos. Né? Quem destona disso? Os cristãos. Né? Aí Jesus ele diz assim, olha, vamos começar. Eu estou fazendo essa introdução para vocês entenderem a situação hoje. Nós estamos vivendo um tempo que eu poderia dizer que é o início do fim desta era. Nós estamos começando a viver o início do fim desta era. Né? E Jesus fala assim, eles perguntam para Jesus assim, o que vai acontecer no final? Jesus fala primeiro assim, muitos em meu nome vão vir. E vão dizer, eu sou Cristo, eu sou isso. Tá. Isso nós temos visto muitas seitas e muitas pessoas se levantando e se autoproclamando homem de Deus e que é a solução para o problema. Muitas religiões, muitas seitas surgindo. Né? Aí ele fala assim, que vai haver guerra e rumores de guerra. Né? Com a televisão e com a mídia, nós vivemos guerra 24 horas. Nós participamos integralmente de todas as guerras que existem no planeta. Guerra, isso aí acontece direto. E Jesus falou, olha, quando isso acontecer, não é o fim ainda. Né? Então, há guerras e rumores de guerra. Isso daí o planeta, ele convulsiona em guerra. Fome. Nós aqui no Brasil temos uma dificuldade de entender essa questão da fome, porque nós moramos num paraíso. Né? Aqui você sai na roça, você come cambuquira, aqui você pesca, tem muito rio, para você pescar um peixe não é difícil, você pega um estilingue, você mata uma pomba, você tem carne, uma rolinha, né? Aqui para a pessoa morrer de fome, ela tem que fazer um esforço muito grande. Ela tem que brigar para morrer de fome, porque aqui todo mundo é generoso, dá comida, os pés de fruta, você sai na roça, está cheio de pé de fruta, tem peixe, o mato aqui é comestível, mas isso não é o que acontece na maior parte do planeta. Você imagina a Índia com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Você imagina uma África, onde eu já fui lá algumas vezes, e você está passando fome, o seu vizinho tem fome, o outro tem fome. Você não tem para dar, ele não tem para dar, o outro não tem para dar. Lá não tem mato, é meio deserto, é seco, não tem rio, não tem peixe. O pastor Ivaldo, ex-Beni, ficou lá na casa de um missionário, de um pastor africano. Eles ficaram lá 1 ano. E o filho do pastor, ele cozinhava a folha da batata durante o dia para tomar aquela água, aquele chá, com folha de... Pegava lá as folhas da batateira, né, da batata, e cozinhava. Não era botar açúcar, nada disso não, viu, gente? É só a água com a folha da batata. Para tomar aquela água, fazer uma fogueirinha, cozinhava, para matar um pouco da fome. Isso num dos lugares ainda que não é crítico no planeta, que é o sul da África, não é um lugar crítico. É um lugar ainda onde as pessoas comem. Né? Mas grande parte do planeta sofre terrivelmente de fome. Né? E até engraçado porque, mesmo na Europa, ou em alguns lugares que nós vamos,
Comer carne como nós comemos aqui no Brasil, você vai lá e compra 1 quilo de picanha, não é assim tão simples, né? Aqui nós temos uma mordomia lascada, né? Mas nem mesmo na Europa a coisa é tão simples assim. Você vai lá e come picanha, faz churrasco, né? Porque as coisas são difíceis, né? E grande parte do planeta já existe muita fome, né? Muitas pessoas passando fome, terremoto. O índice de terremoto no mundo aumentou muito. A quantidade de terremotos, até o ano 2000, nós nunca tínhamos ouvido falar de tsunami. Quem aqui já ouviu falar de tsunami? Antes do ano 2000, o pessoal mais velho? Não, né? Tsunami é um maremoto, né? O tsunami é um maremoto, é um terremoto que acontece no mar, que cria ondas gigantes. Eu nunca tinha ouvido falar. Hoje virou normal. Teve na Índia, na Indonésia, né? No Japão, né? São palavras que a gente nem sabia que existia e passou a existir no nosso vocabulário, né? Então, tsunami, terremoto. Com o aquecimento global, o índice de furacão, tufão, tem aumentado muito e eles dizem que vai aumentar ainda mais, né? Este é o contexto que Jesus disse que ia acontecer antes do fim. E já está acontecendo. Isso tudo já aconteceu, né? Aí ele diz assim, olha, odiarão a todos as nações por causa do meu nome. Eles não vão odiar vocês por causa do meu nome, né? E é uma coisa interessante, a gente recebe notícias de missionários. Na Índia, você pode ser muçulmano, tem lá muçulmano. Você pode ser, tem não sei quantas mil religiões na Índia. Você só não pode ser cristão. Não é interessante isso? Na Índia, que tem uma religião para cada habitante, você pode ser o que for, menos cristão. Não é? Na China, o governo tem destruído igrejas. Não é? Isso aí é mundial. Eu acho engraçado, eu me converti, eu era muito católico, eu me converti em 79. Me converti, aceitei Jesus, né? E quando você fala, aqui no Brasil, que você serve a Deus, as pessoas assustam. Tentaram me ridicularizar 1 milhão de vezes, né? Por que isso? Porque as pessoas, elas têm uma resistência a quem serve a Deus, né? Isso em toda parte do planeta. Você pode notar como a Rede Globo ela discrimina os cristãos, né? Como a Rede Globo faz questão de discriminar o cristianismo e ridicularizar Jesus. Vocês notaram como nos últimos tempos eles têm ridicularizado o cristianismo, seja no carnaval, nas novelas, nos humorísticos, ridicularizar Jesus Cristo, ridicularizar os cristãos. Isso daí está se tornando muito forte, né? Então é assim, você pode ser o que for, desde que você não seja cristão. Você pode ser o que for, e ninguém liga. Você pode falar, você nunca vai ouvir o jornal A Folha de São Paulo, ou o Estadão, ou a Globo, dizer assim, espírita matou a esposa. Você já viu algum? Católico assaltou banco. Eu nunca vi uma reportagem dessa. Mas evangélico matou a esposa. Evangélico, aliás, muitas vezes não é nem evangélico, filho do evangélico assaltou o banco. Não é assim? Há uma resistência, há uma discriminação. Isso é mundial, né? E é o que Jesus falou, que serão odiados, né? Aí ele diz assim, que viriam escândalos, não é? E traição e ódio. E nós estamos vivendo tempos de escândalos. Olha quanto escândalo no meio cristão. Olha quanto escândalo no meio. Por quê?
Preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia fala assim, olha, Jesus disse, o Senhor veio e plantou o trigo, o diabo veio e plantou o joio. O próprio diabo planta dentro das igrejas cristãs gente para dar mau testemunho, para dar escândalo, para comprometer os cristãos corretos. Porque quem planta o joio é o diabo. Quem planta dentro das igrejas gente que não tem nada a ver com Deus é o próprio diabo. Para quê? Para gerar escândalos. Então, os cristãos, muitas vezes, sofrem com mau testemunho de pessoas que o próprio diabo plantou dentro das igrejas. Vivemos um tempo de muito escândalo, pastores matando, pastores estuprando, padres com pedofilia, pastores roubando. Por quê? Porque é própria intenção do diabo gerar escândalos. E Jesus está dizendo que haveria muito escândalo, muito ódio, muita traição. E aí iam surgir muitos falsos profetas. Pessoas que iam começar a profetizar coisas erradas, pessoas que iam se levantar como falsos profetas, dando direção errada para o povo. É o que nós estamos vivendo hoje. Muitas igrejas, muitas vezes, que se dizem cristãs, dando direção errada para o povo. Muitas igrejas que se dizem cristãs, evangélicas, dando direção errada para o povo, ensinando coisa errada, falando coisa errada. Por quê? Porque Jesus disse que haveria muitos falsos profetas. Então, eu te dou um conselho. Sempre ande na palavra de Deus. Estude a Bíblia e ande na palavra. Porque muita gente tem seguido falsos profetas, pessoas que realmente têm se aproveitado da fé e da boa vontade das pessoas para ensinar coisa errada, né? E ele fala uma coisa que talvez seja o que mais tem acontecido, né? O amor de quase todos se esfriará. E quando você olha para o tempo em que estamos vivendo, é um tempo em que as pessoas hoje estão frias, né? Não tem mais aquela questão de apego, aquela questão de amor, aquela questão de cuidado, aquela questão de tirando principalmente os cristãos que ainda mantêm essa questão de amor, de estar juntos, as pessoas aí fora, elas não estão se importando muito uma com a vida da outra, não, né? Tem até um lema, como que é que se diz muito agora? Ema, ema, cada um com o seu problema, né? É o que está acontecendo hoje. Agora, eu quero mostrar para vocês alguns versículos. Abram comigo, eu não sei se o Rodrigo abriu. Rodrigo, Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Vai dar para abrir aí? Vamos lá. Não dá para abrir? Quando eu me converti na Renovação Carismática Católica, eu era católico, e eu fui fazer o tiro de guerra. Para você ver que a questão é a pessoa tomar uma atitude com Deus, né? E eu era católico, fazia o tiro de guerra, mas a minha maneira de ser incomodava tanto que o sargento dizia assim, eu vou pegar o Miguel, vou trancar numa salinha. Miguel gosta de ficar rezando, vou trancar ele numa salinha, vai passar o dia inteiro rezando. E eu não falava nada, aliás, você não pode abrir a boca lá, né? Não é que eu falava, não podia falar, você ficava só lá sentido, né? O tempo todo, né? Mas o fato de eu ter tomado uma atitude com Deus, isso é espiritual, né? Como é espiritual, né? Porque falar o Miguel, Miguel é meu sobrenome, ficava pregando, falando, né? Está incomodando, não, porque não podia abrir a boca, né? Eu ficava lá, sem sentido,
né? Assim, duro, o tempo todo. Mas eu era católico, né? Mas a minha presença incomodava de tal forma que ele dizia assim, eu vou catar o Miguel e trancar numa salinha para ele ficar rezando, né? Então, o que incomoda as trevas é a luz, né? O mais irônico é que existiam evangélicos ali, aquele tipo evangélico que nem o Espírito Santo acha, o evangélico tão secreto que nem o Espírito Santo acha, que nem para falar comigo. Eu fui descobrir que eles eram evangélicos depois, quando fui visitar a igreja deles, achava eles lá, falavam, você é crente? Eu sou crente. Mas por que você não me falou? Né? Então a questão é luz e trevas, né? Vamos lá. Vamos lá. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita, ou na sua testa. Sobe. Você pegou só esse versículo? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Pode subir. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 670, não pode, 666. Olha que coisa interessante. Quando isso foi escrito, eles nem imaginavam que existisse Brasil, Estados Unidos, acho que nem Europa, né? O mundo era tão mínimo naquela época, né, que as pessoas andavam a pé, né? Então, João, que escreveu isso, eu acho que ele estava na ilha de Patmos, né, exilado. O que ele conhecia do mundo? Né? Muito pouco. Né? O mundo daquela época, meu Deus do céu, você falar que todos os habitantes da Terra seriam marcados, é ridículo. Até 1970, 60, 70, quando eu nasci em 61, você falar que ia marcar todos os habitantes da Terra é ridículo. Como isso? É impossível. São bilhões de pessoas. Como você faz isso? Você vai catar um carimbo. Eu joguei ali, está todo mundo rindo aqui. Você vai catar um carimbo e marcar. Impossível. Hoje, 2020, já tem gente sendo marcada. Hoje, 2020, já tem gente pagando para ser marcada. Por quê? Porque com um chip, hoje tem um chip do tamanho do grão de arroz, que você coloca todos os seus dados. Se você for sequestrado, o satélite te localiza. Muita gente rica já está sendo marcada, porque se você for sequestrado, o satélite, você pode ver que caiu o número de sequestros. Já você não ouve falar tanto de sequestro como havia 20 anos atrás. Porque os ricos estão tudo sendo chipado já. Por quê? O satélite. O satélite localiza o camarada. Vai chegar num ponto em que um chip aqui vai substituir dinheiro, carteira de identidade, carteira de vacina, vai substituir tudo. Conta bancária. Você vai chegar no hospital, vai estender a mão, e eles vão passar aquele scanner que passa em supermercado, e vai estar lá o seu prontuário médico. Você vai chegar num órgão do governo, você vai estender a mão, eles vão passar o scanner, e vai estar lá os seus documentos e os seus dados. Você vai no supermercado, em vez de passar o cartão, você vai estender a sua mão e eles vão passar o scanner na sua mão e já debita o dinheiro da sua conta. Vai ficar fácil, não é? E aí acaba com o problema de roubo de dinheiro, acaba com o problema de tráfico de drogas, só tem coisa boa. Só solução, porque acaba com o problema.
Porque como que vai fazer o tráfico de drogas? Não tem mais. Acaba com o problema de assalto, não tem mais dinheiro, não tem mais moeda, não tem mais cartão, não tem mais nada disso. Estendeu a mão, ou deu a testinha, passa na testa, você tem o seu chip. A pessoa nasce, ele já bota um chip nele, já sai ali o registro de nascimento. Em qualquer lugar que ele for, tem os dados dele. Olha, preste atenção no que eu estou dizendo. Hoje, isso já está acontecendo. Há uns anos atrás, isso era ridículo. Hoje, já é possível, né? Outra coisa, abram comigo, em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Dá para abrir aí, Rodrigo? Enquanto eles abrem, eu já vou falando, né? Já está lá. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte a outra, e o conhecimento se multiplicará. Né? Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, o outro. Então, aí já está falando dos anjos, né? Que estavam ministrando a vida dele. Eles falam, lê o versículo anterior, os dois anteriores ao que eu citei. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então haverá a ressurreição dos mortos. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então preste atenção. Se você acredita que todo mundo vai ressuscitar, e Deus é brasileiro, e no final, vem tudo para o céu, Deus não é brasileiro. As pessoas têm dificuldade em entender uma coisa. O amor de Deus é na mesma proporção que a justiça de Deus. Deus não é desequilibrado. Nós amamos, e porque nós amamos, nós passamos a mão na cabeça de quem nós amamos. Nós somos condescendentes. Nós protegemos quem nós amamos, e nós achamos que isso é amor. Deus não é assim. O amor de Deus é na mesma proporção que a justiça de Deus. Por isso que ele avisa, ele fala, ele coloca profetas, homens, a palavra de Deus, mandou o próprio Filho vir na terra, ministrar a palavra, falar, morrer na cruz por você. Na sua vida, deve ter cruzado já um monte de gente falando para você, te avisando. Na minha vida, passou muita gente falando. Deus sempre coloca alguém no meu caminho para me alertar de alguma coisa. Deus, é Pai, Ele ama. Ele avisa, Ele instrui, Ele coloca gente no nosso caminho, mas tem uma coisa que Ele não faz: passar por cima da justiça. Isso Ele não faz. Deus não atropela a justiça. O que é justo é justo. Por isso que Ele fala assim, os que forem sábios, pois... volta o versículo anterior. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, olha só, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Misericórdia. Passa para o próximo versículo. E os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Está vendo? Servir a Deus é sabedoria. E os que a muitos ensinam a justiça, olha só, como as estrelas sempre e eternamente. Aqueles que, se você ensinar o caminho da justiça para as pessoas, você vai resplandecer. Amém? E aí vai o próximo. E tu, Daniel, encerra as palavras deste livro até o fim do tempo, que é o que nós estamos vivendo agora. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Olha, há 100 anos atrás, o homem andava de cavalo. Eu acho que fala a cavalo, né? Não é de cavalo, né? Eu acho que é assim. Há 100 anos atrás, o homem andava a cavalo, de carroça. Não é assim? Há 100 anos atrás, a mulher fazia comida no fogão a lenha. É delícia, né? A irmãzinha aqui falou delícia. Eu vou fazer um fogão na sua casa. E eu quero ver você...
Há 100 anos atrás, a mulher tinha que criar a galinha, matar a galinha, depenar a galinha, cozinhar a galinha e fazer a galinha no fogão a lenha. Ela começava a fazer essa galinha às 6 horas da manhã. É ou não é? Há 100 anos atrás, a mulher fazia trouxa e ia lá no rio lavar roupa. Olha o que o Daniel está falando, que hoje uma criança de 5 anos tem mais informação que Platão, na época dele. Hoje, a mulher joga a roupa na lavadora, compra o frango, joga na panela, esquenta no micro-ondas. Não é assim? Olha o que virou. O homem hoje anda de avião para o mundo inteiro, de carro. O saber multiplicou, não? Se você pegar de 50 anos para cá, eu tenho 58 anos. Quando eu era criança, já havia uma certa tecnologia, mas a televisão não tinha nem graça assistir, porque era tão ruim. Chuviscava tanto, que nem valia a pena. Aí a gente comprava aqueles plástico colorido e colocava na frente da televisão para dar uma corzinha, porque o negócio era preto e branco. Olha eu, hein, que sou jovem, vivi isto. Eu que sou um rapaz jovem, vivi isto. Hoje, o meu netinho chega em casa, ele tem 2 anos de idade. 3, fez 3 essa semana. Vovô, Pocoyo Pato. O Pocoyo Pato é a porta de entrada para ele, para a internet. Aí eu boto no Pocoyo Pato, ele não vê o Pocoyo Pato. O dedinho dele vai, e ele vai navegar. Aí, ele vai tudo quanto é desenho. E ele já aprendeu, subir o dedinho, bater 2 pontinhos, e roda assim, e ele fica assistindo tudo quanto é desenho. Mas ele acostumou a entrar através do Pocoyo Pato. Eu boto o desenho, aí ele fala assim, Dinotal, vovô. Aí ele vai no desenho dos dinossauros e assiste tudo. 3 anos de idade. Olha o celular, gente. Nós temos um mundo nas nossas mãos. Não é? Quem diria isso? Não é? O saber se multiplicou ou não? Muito. Não é? Olha outra coisa interessante. O que eu quero mostrar para vocês é que nós estamos no final desta era. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e versículo 4. Ô, já está lá? Ele está falando do anticristo, né? Ele está falando da vinda de Jesus também. Eu não vou ler todo o texto, eu poderia ler todo o texto. Se fosse um estudo bíblico, eu faria isso, mas aqui fica complicado. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então ele está dizendo o seguinte, naquela época, Paulo está dizendo, olha, não fique pensando que já está para chegar o dia de Cristo, que não vai chegar ainda não. Vai, continua. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Você lembra que eu falei do Maitreya, que o mundo está se organizando para um governo mundial? Olha o que ele fala. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Você lembra que quando o Bolsonaro, na ONU, falou de família e Deus, foi ridicularizado no mundo? Quem lembra disso? Que quando o Bolsonaro falou de Deus na ONU, ele foi ridicularizado. Chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
aonde esse anticristo vai se assentar? Aonde que esse anticristo vai se assentar? E querer ser Deus e parecer como Deus. Aonde, Daniel? Em Jerusalém. Agora, olha que coisa doida, que coisa interessante. No ano 70 depois de Cristo, Israel foi destruído e Jerusalém foi queimado. Gente, você sabe o que é no ano 70? Ano 70. Jesus morreu, ressuscitou, subiu, 70 anos, destruíram Jerusalém. Aí, o ano 70, né? O ano 100, o ano 200, o ano 300, o ano 400, o ano 500, 600, 700, 800, 900, 1000, tá? Vocês terem uma ideia, o Brasil tem 500 anos. A história do Brasil tem 500 anos. Passou quase 1.900 anos depois. Olha que coisa. Depois de quase 1.900 anos, vocês imaginam o que é isso? Quase 2.000 anos. Do ano 70 até 1948, não existiu o Estado de Israel. Israel desapareceu. O país, Israel, desapareceu. Jerusalém acabou. Não existia Israel, não existia nada. Acabou. Por quase 2.000 anos. Em 1948, com o voto Minerva de Oswaldo Aranha, um brasileiro, por isso que Deus abençoou o Brasil, né? O voto Minerva na ONU de Oswaldo Aranha, ressurge o Estado de Israel. Olha aqui. Anos 70, destrói. Passa quase 1.900 anos. Em 1948, ressurge o Estado de Israel. Israel, eles não deram Jerusalém para Israel. Eles deram Jope, Tel Aviv. Um pedacinho. Do tamanho de Brodowski. Só que aí Deus foi agindo, eles foram brigando, lutando e tal, e dominou tudo aquilo ali. E aquilo ali é uma briga constante. Eu estive lá o ano passado, ano passado, né? Retrasado, sei lá. É a coisa mais linda. Eles restauraram tudo. Eles reestruturaram tudo. É um espetáculo. O nível de Jerusalém, o nível de Israel, é o nível dos Estados Unidos. O padrão em Israel é o padrão dos Estados Unidos. Olha o que eles fizeram, gente. Em questão de 70 anos, surgiu um país. Em questão de 70 anos, não só surgiu um país, como um país riquíssimo. O Israel está cheio de prêmio Nobel. O Brasil tem 500 anos, não teve nenhum. Em 70 anos, eles revolucionaram tudo ali. Aquilo ali é uma potência. Israel é uma potência. Eles plantam no deserto. É impressionante. É impressionante aquilo. E aí, agora, falta só o quê? Construir o templo. Porque aonde o anticristo vai querer sentar e reinar? No templo de Salomão. Então, se há uns 70 anos atrás você dissesse isso, como? Como? Não existe mais Israel. Não existe mais Israel. Como que o anticristo vai sentar? A Bíblia é mentira. Quanta gente não deve ter dito isso? Bíblia é mentirosa. Faz mais de 1000 anos que não existe Israel. Faz mais de 1000 anos que não existe Israel. Bíblia está mentindo. Quanta gente não deve ter falado isso ao longo da história? A Bíblia está mentindo. Não tem mais Israel, como que vai ter templo? Nem Israel tem. E agora tem Israel. Tem Jerusalém. E vai ter o templo. Os sacerdotes já construíram, não é palavra, não é construíram, já fizeram, né? Já fundiram, sei lá, tudo em ouro. Todos os utensílios do novo templo. Está tudo pronto. Todos os utensílios do novo templo
já estão prontos. A única coisa que eu estive lá no muro de Jerusalém, sentei lá e fiquei orando, e eles vão reconstituir o templo e vai se cumprir esta palavra que o anticristo vai querer sentar lá e reinar, eles vão querer reinar de lá, né? A palavra de Deus é verdadeira ou não é? E você está vivendo a história, você está vivendo o tempo de história, você está assistindo o final destes tempos, né? Abra comigo também, para terminar, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Pode puxar. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Eu venho de uma época em que, ai de quem levantasse a voz para o pai e para a mãe. Levava um tapaço na cara. Não é? Eu tenho 58 anos de idade, nunca levantei a voz para o meu pai, nem para minha mãe. Não se admitia isso. Levantar a voz para um professor, sala de aula. O professor entrava na sala de aula, todo mundo levantava. Ela respeitava. Ai de quem não respeitasse um professor. Ai de quem não respeitasse o mais velho. As pessoas se ajudavam. As pessoas se respeitavam. Nós vivemos um tempo como nunca existiu na humanidade. Falta de respeito, irreverência. Isso daí começou em Woodstock. Woodstock foi um movimento hippie que, na verdade, foi um movimento satânico, né? Ali o diabo começou a gerar uma nova mentalidade, né? Hoje, é tão normal que eu vejo as músicas, me incomoda, porque as músicas chamam Deus de você. Eu não consigo chamar Deus de você, né? Mas hoje, essa nova geração acostumou tanto que eles nem sabem que eu acho que existe a palavra Senhor. Porque acostumou chamar todo mundo de você. Mas na minha época não se chamava uma pessoa mais velha de você nunca, muito menos Deus, né? Então hoje nós não temos mais respeito, não tem mais. As pessoas são irreverentes, amantes de si mesmo, né? Hoje o prazer está na frente, né, do respeito. Então, quando você olha para as pessoas hoje, para a sociedade, é uma sociedade hoje que não tem mais respeito. Irreverente, amante de si mesmo, egoísta, né? Cada um voltado para a sua própria vida, né? As pessoas hoje, elas são arrogantes, briguentas, né? Desafeiçoadas, né? E isso daí está ficando cada vez mais, né? Aí eu lembro o que Jesus falou, né? Nos últimos dias o amor de quase todos se esfriará. E eu tenho um alívio quando eu ouço isso, porque não fala de todos, fala de quase todos. Eu quero ser exceção em nome de Jesus. E Jesus te chamou para ser exceção. Preste atenção no que eu estou dizendo, nós estamos vivendo no final de uma era. A era que nós vivemos até hoje, a era da humanidade, vai terminar. O anticristo vai se levantar, mas vai cair, porque Jesus vai voltar. Jesus volta, estabelece o reinado de Cristo na terra. Ao reinado, eu não vou entrar na questão milênio, não milênio, nada disso, mas o que é certeza é que Jesus volta, Jesus reina, muda todas as coisas, amém? Aí vai haver justiça na terra, vai haver transformação de vidas, pessoas serão transformadas, amém? E aí vai iniciar uma nova era em Cristo Jesus. A terra não acaba, ela vai ser transformada, amém? A injustiça será tirada. Amém? A malignidade será tirada e Jesus vai reinar aqui. Você me entende? Então, esta era está terminando.
E vai começar uma nova era. E o que eu quero é viver esta nova era em Cristo Jesus. O que eu quero é ter uma vida com Deus. É o que a Bíblia fala, que aqueles que... Olha, você lembra que Daniel fala? Aqueles que andam na justiça ressuscitarão e resplandecerão. Aqueles que conduzem pessoas à justiça resplandecerão. E é o que nós precisamos fazer nas nossas vidas. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, Jesus termina aquele texto dizendo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu te chamo para fazer diferença nessa terra. Não nade em favor da correnteza. Não seja mais um, mas seja diferente, faça diferença. Seja cristão, seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer mais uma vez. O mundo caminha para um governo mundial do anticristo. A mídia, os artistas, os cientistas, os intelectuais, o povo vai caminhar tudo em uma direção. Todos eles vão caminhar dentro de uma direção, conduzindo ao poder no mundo o anticristo, o Maitreya, seja lá o nome que quiser dar, conduzindo a um governo mundial, a um domínio mundial, conduzindo tudo a um controle mundial das pessoas. Mas Deus te chamou para fazer a diferença ser diferente. Deus nos chamou para não entrar neste esquema. E eu falo para você aqui, nesta manhã, que Deus te chamou para ser diferente. Nós cristãos fomos chamados para fazer a diferença neste mundo. Nós cristãos fomos chamados para ser luz em um mundo que se torna cada dia mais trevas. Nós cristãos fomos chamados para nadar contra a correnteza. Nós cristãos fomos chamados para ser diferentes. Não queira ser igual a este mundo, porque quem for igual a este mundo vai caminhar no caminho do anticristo. Quem for igual a este mundo vai acabar sintonizado com tudo isso que eu falei, com o anticristo, com o Maitreya, com todas essas porcarias, porque o mundo caminha para isso. O cristão vai ser cada dia mais ridicularizado. Ser cristão nesta terra vai ser cada dia mais, até chegar ao ponto de virar crime. Nós estamos caminhando para tempos em que ser cristão vai ser crime, vai ser ridículo. Mas eu sei de uma coisa, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso. Por isso entenda, queridos, Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para andar diferente. O que eu li aqui, as coisas que eu li, foi para te mostrar que tudo que nós cremos, que a palavra de Deus é verdadeira, e nós estamos chegando no final dos tempos, no final desta era. Mas Deus te prometeu a vida eterna. Jesus te prometeu viver com Ele eternamente. Apocalipse termina dizendo assim: vi um novo céu e uma nova terra. Olha que coisa maravilhosa. Existe um novo céu e uma nova terra para você. E aí ele diz assim: não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento. Olha, o que Deus promete para você é uma nova história. A Bíblia, ela é verdadeira, e o que eu citei para você aqui se cumpriu ao longo da história. E o final também é verdadeiro. Existe um novo céu e uma nova terra para você. Mas se você quiser compor com o mundo, se você quiser caminhar como o mundo está caminhando, você vai perder, mesmo sendo cristão, você vai perder o rumo de Jesus Cristo. Você vai perder o rumo. Jesus não te chamou para fazer parte deste mundo. Quando a gente fala fazer parte deste mundo, é justamente isso. É fazer parte desse sistema globalizado que tem caminhado para levantar o anticristo. Mas como Paulo disse, é necessário que o anticristo venha antes de Jesus. Está predito. O anticristo vai se levantar e o anticristo vai reinar sobre a terra. E vai haver na terra um governo mundial. Não adianta lutar contra. Vai haver na terra um governo mundial. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não é a hora. Mas você foi chamado para servir a Deus e não entrar nesse esquema. Vai haver na terra um governo mundial, apoiado por todas as redes de televisão, jornais,
pelos intelectuais, pelos artistas. Vai haver um governo mundial apoiado pelos líderes e os presidentes das nações. Vai haver um governo mundial maravilhoso aos olhos do mundo. Mas eu já estou te avisando que isso tudo vai acontecer. Mas Jesus vai voltar. E esse anticristo vai ser derrotado. E Jesus vai reinar sobre a terra. E aqueles que caminharam com Ele vão caminhar com Jesus eternamente. Aqueles que estiverem do lado de Jesus estarão com Ele eternamente. Por isso que Jesus falou assim, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra que eu tenho para você nesta manhã: persevera. Não faça parte da multidão que vai caminhar atrás do anticristo. Persevera. Jesus te chamou para ser luz. Este mundo é trevas, mas você é luz em nome de Jesus.